Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. São Tarcísio, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como o assunto de hoje é sinais e símbolos, vou primeiro dar uma definição do que seja isso. Um símbolo é algo que indica, que representa, que quando a gente vê ou percebe, nos lembra alguma outra coisa. Por exemplo, a palavra vaca é um símbolo. Daí, quando você ouve ou lê ela, lembra logo daquele animal de 4 patas, com chifre, que dá leite. Que sim é um referente a que o símbolo vaca quer dizer. Outro exemplo, num sinal de trânsito, num semáforo, quando aparece lá aquela bolinha vermelha, está indicando que a gente deve parar. Aquilo ali é um símbolo, é um sinal. Tem algum significado. E esses dois elementos são fundamentais na comunicação humana. Isso a gente pode ver, por exemplo, na linguagem, na gramática, no português, quando a gente vê, nos sinais gráficos, nas placas de trânsito em geral, mas também na nossa relação com Deus, que acontece da seguinte maneira. Nós, não tendo como compreender plenamente os mistérios divinos ainda nesta vida, ele nos indica através de sinais, através de representações que a gente pode ver, que a gente entende. Por exemplo, como a gente vai ver mais tarde, para representar o Espírito Santo, a gente não tem uma noção perfeita de como será isso, mas daí a igreja sinaliza como uma pomba, já para indicar isso. E então vamos dar prosseguimento, iniciando pelo pelicano eucarístico. O que ele quer dizer? Bom, o pelicano é uma ave costeira da beira-mar que se alimenta principalmente de peixes. E então, quando ela sai para procurar comida e não consegue, reza a lenda, uma lenda da antiguidade, que para alimentar seus filhotes, se ela não conseguisse alimento, o pelicano machucava seu próprio peito, arrancando a carne dele e dando aos seus filhotes. E daí que surgiu essa analogia entre o pelicano, que se machuca, que se fere, que se sacrifica por suas crias, e Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se sacrificou por nós na cruz, para nossa salvação. Tudo ok até aqui? Estão conseguindo ver e ouvir direito? Tá dando certo, Yuri? Sim. Pronto. Agora o peixe. O que acontece? Para poder explicar essa figura do peixe, a gente vai voltar um pouquinho lá para a história da igreja primitiva, entre os séculos I e III, onde os cristãos eram perseguidos. E eles não podiam professar publicamente sua fé, porque senão seriam mortos, presos pelo Estado. E então, para que alguém soubesse que outra pessoa era realmente um cristão, e não alguém fingindo ser, que pudesse prendê-lo ou denunciá-lo, ele fazia uma meia-lua no chão, parecido com um ser. Daí, se o outro fosse realmente um cristão, ele completava com outra meia-lua, formando essa figura do peixe preto aqui que vocês estão vendo do lado esquerdo. Então, mas Moisés, eles não poderiam simplesmente fazer um risco e o outro cruzar, compondo uma cruz? Poderia, né? Só que eles escolheram o peixe por outro motivo, que é o seguinte. A palavra peixe, em grego, é a junção das iniciais de cada palavra que forma a frase. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Só que tudo em grego. Se você juntar as iniciais, vai formar peixe, que é ictis. Agora essa outra figura aí à direita, que são 2 peixes e uns ramos de trigo. O que é que significa? Já essa daí se refere àquela passagem do Evangelho do domingo passado, inclusive, que Nosso Senhor pegou os dois peixes e os 5 pães de trigo e multiplicou e deu à multidão de 5.000 homens. É a isso que ele se refere. Agora o próximo.
Pronto, do Cordeiro. O Cordeiro significa a submissão de Jesus, que se ofereceu ao Pai docilmente. Daí pode acontecer algumas variações nessa imagem, por exemplo, dele vir com uma chaga no peito, significando o sacrifício de Jesus, sua paixão e morte. Ou então, ele de pé com a bandeira, significa a sua vitória sobre a morte, a sua ressurreição, porque Jesus venceu pela sua ressurreição o inimigo, que é a morte e o pecado. E normalmente nas guerras, quando alguém vence, ele hasteia sua bandeira para indicar que o inimigo perdeu, que o adversário perdeu. E é esse o significado dessa bandeira que ele tem nas patas, com a cruz vermelha no centro. Já esse livro, sobre o qual ele está, com 7 selos, se refere ao livro que São João descreve no Apocalipse, indicando então que o Cordeiro, Jesus, sobre o livro dos 7 selos, o julgamento final. É isso que diz respeito. Que Nosso Senhor vai julgar os vivos e os mortos. Agora a pomba, como a gente já falou anteriormente, diz respeito ao Espírito Santo, porque aqui no batismo do Nosso Senhor ele se manifestou nessa forma de pomba. Mas podemos fazer uma referência também lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, quando Noé, após o dilúvio, lançou uma pomba no ar, soltou para que ela voltasse com algum ramo, por aí para descobrir se tinha terra. E daí ela voltou com um ramo de oliveira, o que de certa forma tranquilizou seu coração, que estava apreensivo, imagina, naquele mar perdido, sem saber o que fazer. E dessa forma foi como se aquela pomba, voltando com um ramo de oliveira no bico, indicasse que havia terra mais à frente onde ele pudesse desembarcar, trazendo de certa forma esperança para ele. Daí esse significado pode ser atribuído também à pomba. Agora o lírio. O lírio, ele reflete a pureza, a castidade, a simplicidade ou a entrega a Deus, como bem disse Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, novamente, né? Que considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Ou seja, é Deus que recobre aquela frágil flor de tamanha beleza, sem ela trabalhar e nem fazer nada para ganhar isso. E nesse sentido, acho que vocês já perceberam que algumas representações de São José e de Santo Antônio são feitas com ele segurando um ramalhete de lírio. E significa exatamente isso, a castidade, a pureza que eles viveram e a sua entrega a Deus. Mas também há uma historinha, que a gente não sabe se é verdadeira, que diz o seguinte, que quando São José era jovem, na sinagoga, entregaram a cada um dos seus companheiros uma vara e disseram o seguinte, aquele que será o pai do Salvador vai brotar uma flor daquela vara. E daí, quando São José pegou, surgiu um ramo de lírio. Mas essa história aqui é só, digamos, uma lenda. Agora, a cruz âncora. O que é uma âncora? A âncora é uma ferramenta que prende o navio à terra firme. O navio que está no mar, para que ele não se perca pelas ondas, não vá embora, é lançado uma âncora que o firma na terra. Fazendo uma analogia pelo contexto bíblico, a barca, o navio, simboliza a igreja. O mar representa aquilo que é misterioso, o medo, a morte, o pecado, as tribulações dessa vida. E a âncora seria a esperança que a gente lança na terra firme, que é a promessa de Deus, ou seja, a confiança em Deus. Confiança essa que é fortalecida pelo cumprimento da promessa de Deus, que fez aos profetas no Antigo Testamento, de que enviaria o seu Filho para nos salvar. Como foi que ele nos salvou? Morrendo numa cruz. Daí essa junção entre a âncora da esperança, que é firmada pela cruz de Nosso Senhor. Agora esse daqui, o IHS ou JHS, é a junção das iniciais da frase
Jesus, Salvador dos homens, só que em latim. Mas Moisés, se for assim, deveria ser JSH, é porque em latim a ordem das duas últimas palavras vai mudar um pouco, trocando o Salvador pelo homem na ordem. Sim, pode ser JHS também, porque nessa língua o I possui o mesmo som que o J, são equivalentes. Daí podemos trocar. Agora o INRI. Essa é a abreviação da frase que Pôncio Pilatos mandou gravar sobre a cruz de Nosso Senhor, que foi em latim, grego e hebraico, que dizia o seguinte: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Daí, juntando novamente as iniciais de cada palavra, vai formar esse INRI ou então JNRJ. Como eu já disse, o I e o J no latim são equivalentes. Daí pode fazer essa correspondência. O próximo, bom. Isso. Muito obrigado, Lucas. O J em latim tem a entonação e o significado da letra I. Ótimo. Agora nessa imagem aqui eu conjuguei dois símbolos. No caso um que é o tsihô, que parece um P cortado ao meio por um X. O que é que ele quer dizer? O tsihô é a junção das iniciais da palavra Cristo em grego. Que no caso esse daí, que parece um X e um P. Daí forma ele. Os outros dois, esse alfa que está do lado esquerdo e essa outra letra do lado direito do tsihô, que no caso é o ômega, são a primeira e a última letra do alfabeto grego, que simbolizam Jesus Cristo, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o verbo de Deus, do qual o mundo foi criado, para o qual o mundo voltará para ser julgado no final dos tempos. Então esse é o significado. Por último, o tal, esse daí, que parece um T. No Antigo Testamento, essa letra, que é a última letra do alfabeto hebraico e a 19ª letra do alfabeto grego, significava uma marca, um sinal ou um selo, que utilizavam sobretudo para indicar o firmamento de uma promessa, de um juramento. E nesse caso, São Francisco de Assis gostava muito desse símbolo, por quê? Que ele pode representar a cruz de Nosso Senhor, que foi através de sua crucifixão que Deus cumpriu a sua promessa de abrir para nós as portas da salvação. Ou seja, a cruz de Jesus foi o selo da promessa de Deus. É como se Deus assinasse embaixo. Pronto, cumpri minha promessa. Inclusive São Francisco, como eu já citei, ele gostava tanto desse símbolo que em cada escrito seu ele colocava no final um símbolo do tal. Pronto, agora eu procurei essa imagem aí na internet que parece com aquela tela que há na Igreja do Rosário. Acho que vocês já prestaram atenção nisso. Que representa a Santíssima Trindade, as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E cada um deles tem uma auréola, que é esse triângulozinho dourado atrás da cabeça. E por que é um triângulo? Justamente porque Deus, sendo uma única figura, no caso o triângulo, é formado por três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Daí que utiliza esse triângulo. Pronto, agora realmente por último, eu disse que seria o último tal, só que eu me enganei. Nós temos o brasão do Estado do Vaticano, o brasão de armas do Vaticano, que ele é formado por duas chaves entrecruzadas, uma fita que as amarra e a tiara papal, a coroa do Papa. Bom, a chave dourada, ela simboliza o poder do reino dos céus. Já a chave prata simboliza o poder, a autoridade espiritual do Papa, que é conferida a ele. E essa fitazinha vermelha que amarra as duas significa a ligação que há entre esses dois poderes, ou seja, o que o Papa liga aqui na Terra, com seu poder espiritual, é ligado no céu. O que ele desliga aqui na Terra é desligado no céu. Já essa tiara papal, se você prestar atenção, ela tem 3 níveis, que representam as 3 qualidades do poder do Papa. No caso, das Sagradas Ordens,
como supremo sacerdote, da jurisdição, ou seja, ele é o supremo pastor da igreja, ele quem governa a igreja aqui neste mundo. E como em relação ao magistério, ou seja, ele é o supremo professor, é ele quem zela pela guarda e manutenção da doutrina católica. Pronto. Vocês conseguiram entender até aqui o que eu disse? Sim. Querem que eu Sim. volte em algum símbolo? Para falar mais alguma Sim. coisa, repetir? Tudo ok? Pronto. Então, Lucas, se quiser, já pode fazer a leitura do Evangelho, viu? Por favor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando que Jesus, nem os discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acreditais naquele que enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está na Escritura. O pão do céu deles a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje ele é muito claro, no qual as pessoas pedem sinais a ele sobre o que ele realmente é, o que ele para poder realmente acreditar assim, no amor dele. Então Jesus disse: quem crê em mim não terá fome e nem mais sede, porque eu sou o verdadeiro pão da vida. E é isso que nós devemos fazer, acreditar nesse pão que nos ajuda e que nos alimenta a cada dia. Estive assistindo o filme de São João Maria Vianney, e São João Maria Vianney, como exemplo do santo, que ele é o santo o patrono dos padres, nós podemos pegar uma coisa importante que ele nos mostra, que é o quê? Que é a sua dedicação à oração, a sua dedicação em rezar, e cada vez quando ele quanto mais ele se dedicava na oração, mais próximo de Deus ele estava. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida. Embora que tudo Deus já criou na nossa vida, como os animais, os pássaros e esse mundo que nós temos, nós devemos agradecer pelo o que ele fez por nós, que se doou a sua cruz para perdoar os nossos pecados. E por isso, nós vemos hoje os símbolos, porque através desses símbolos que nós podemos ver, para aumentar cada vez mais a nossa dedicação e amor a Deus. Por isso a existência desses símbolos, porque como Cristo é o símbolo da remissão de todos os nossos pecados, os símbolos que nós temos na igreja é para que nós possamos
firmar essa fé em Deus. E como é que nós fazemos essa firmeza desse símbolo na nossa vida? Através da oração, através do amor que nós devemos ter para com o próximo. E também, principalmente, da Eucaristia, que é o símbolo maior dos que devemos fazer na nossa vida. Porque é na Eucaristia que Deus se faz pão, que se faz carne e se faz sangue. Então, nesse dia de hoje, nesse tempo em que Deus cada vez mais lança para nós vários desafios na nossa vida, nós devemos a cada vez mais firmar este amor com Ele, através da Eucaristia e através das nossas orações. Porque, como São João Maria Vianney falou, é através da oração que nós fazemos a nossa união com Deus. E é isso que nós devemos fazer nesse momento de pandemia. Muitas das pessoas estão fazendo o quê? Estão desacreditando no amor de Deus. E nós devemos rezar também por elas. Mas tem muitas que estão com fome e sede de justiça, fome e sede do amor de Deus. E o que é que nós devemos fazer? Rezar também por elas, para que elas possam encontrar a graça que tanto elas almejam. Por isso que devemos cada vez mais firmar esse amor. É necessário que eu faça o quê? Eu faço meu momento de recolhimento e faço a minha oração, e faço a minha dedicação ao amor de Cristo. Através dessa oração, nós possamos cada vez mais nos aproximarmos do amor dele. Então, o que eu posso passar para vocês hoje é o quê? Que nós possamos fazer o nosso momento de oração e fazer o nosso momento da Eucaristia, porque são essas duas vertentes que vão nos aproximar de Deus e vão cada vez mais nos aproximar do reino dos céus. Então, façamos tudo o que Jesus nos ensinou. Crer nesse amor que ele tem, para que nós possamos chegar nos céus e contemplar a glória que ele tanto tem para nos oferecer. Yuri, eu só tenho uma ressalva. Eu entendi o que você quer dizer quando se referiu à Eucaristia como símbolo, só que é preciso diferenciar direitinho para não gerar confusão. Por quê? A Eucaristia não é simplesmente uma representação faz de conta. Ali é o próprio Cristo que está realmente, ou seja, é Ele, sob as espécies, sob a aparência do pão e do vinho. Então era só isso que eu queria dizer mesmo. Alguém quer falar mais, quer fazer mais alguma declaração ou citar um versículo que chamou a atenção? Algum de vocês? Lucas, Noemi, Marceliana, Sueli. Os outros não vão falar, não? Parece que não, estão mortos mesmo. Assim, se for para fazer reflexão do Evangelho, eu gosto muito de fazer um estudo a partir do Catena Áureo, como todo mundo sabe. Às vezes que eu mandei no grupo de cerimoniários, né, o estudo do Evangelho. Mas eu gosto muito de pegar, principalmente ressalva, em duas bases. A Catena Áurea, que é um livro, um dos escritos de Santo Tomás de Aquino, que ele faz na reflexão dos 4 evangelhos, e a Escola da Perfeição, alguns escritos dos santos, ou até o livro de Filoteia, de São Francisco de Sales, para que nós possamos realmente praticar. O que é que o evangelho quer dizer? Bom, eu, como católico ainda, tem muita coisa a saber, porque a gente ainda é leigo, a gente sabe pouca coisa, não é um teólogo, mas eu gosto de entender o evangelho a cada parte, mas vamos lá. Vamos no começo do evangelho. Quando estava ali, nem os discípulos,
Barcas e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram do lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus deu: em verdade, vós estáis me procurando não porque viste, mas porque comestes pão e ficaste satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. E, no entanto, né, depois de tão grande milagre, perguntaram com o mar que havia passado, nem se importaram nem se porque há um capítulo antes havia feito o milagre em que Jesus foi, acalmou o mar e andou sobre as águas, né? Só que eles perguntam ainda para Jesus: Mestre, quando tu chegou aqui? Rabi, quando tu chegou aqui? Ao menos alguém diz aqui, deve ser entendido quanto, quando e por quanto. Vale apenas anotar nessas palavras a falsidade daquelas pessoas, porque diziam, às vezes, o que deram para a pessoa certa, só que estavam procurando saciar os pães, dos pães materiais e palpáveis, que quer dizer aquilo que vai alimentar eles. Santo Agostinho, ele faz no seu escrito Ut Supra, ele diz aqui, ó, aqui está aquele que na montanha fugiu das multidões, porque não queria ser feito rei, falando com as mesmas multidões, exposto a ser preso e proclamado rei. Mas ele, após o milagre misterioso, prega a eles a fim de satisfazer suas almas com sua palavra. Assim como ele havia satisfeito os corpos com comida corporal. O que Santo Agostinho quer dizer aqui, em que aquele que nos deu exemplo para fugir do louvor e do domínio terreno, que é para fugirmos de ser louvado pelos homens, que é o que nesses versículos está dizendo, é para dar o exemplo que deve ensinar e como deve insistir na pregação. Mas a mansidão e a bondade nem sempre ajudam. Com o discípulo desengajado, desajeitado, é conveniente usar o aguilhão do encorajamento, que quer dizer que é bom a gente usar, às vezes, uma palavra com verdade, com espontaneidade. Acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Pronto. É isso que o Filho de Deus, Jesus Cristo, está fazendo aqui, né, nessa parte do Evangelho. Rabi, quando tu chegastes aqui, né? Que eles perguntaram. Mas era para mostrar que ele não almeja a honra que vem dos homens, mas que só propõe a salvação dos outros. Mas ainda ele responde repreendendo-os. Não apenas com o propósito de corrigi-los, mas querer que eles saibam que até o que pensam, ele continua assim, respondeu-lhes: em verdade vos digo, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas até a vida eterna, do que o Filho do Homem vos dará. Por isso que Jesus diz aqui, ó, em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos, porque eles estavam procurando o alimento. É como se dissesse, você está me procurando, mas é por coisa material, não é por objetivo espiritual. Depois dessa repreensão, ele diz: trabalhem pela comida que não perece, não pela comida que perece, mas aquilo que permanece até a vida eterna. O alimento temporário apenas fortalece a parte material do bem exterior, do homem exterior, que somos o nosso físico. A gente tomar água, a gente necessita comer, né? Mas o alimento espiritual sempre substitui e produz saciedade e imortalidade perpétua. Ele sugere que ele mesmo é o alimento. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele diz realmente isso. Pois este é quem o Pai o marcou com seu selo. Então, esse selo da salvação é que quer dizer que Cristo é o pão, e que na Santa Missa nós comungamos inteiramente, nós perfeitamente a Ele.
Mas, como alguns gostam de viver da preguiça, eles abusam dessa palavra que devemos citar na palavra de São Paulo. Quem roubava, não furte mais. Antes procure trabalhar com as mãos, assim terá com que remediar as necessidades da vida. Ele mesmo, quando fosse para o Coríntio, parava na casa de Aquilas e Priscila e trabalhava lá. E dizer, não se preocupe com a comida que se perde. Não significa que deva ser preguiçoso, mas convém trabalhar e dar aos outros. Este é um alimento que não é desperdiçado. O que quer dizer aqui é que as palavras de São Paulo, em Efésios 4:28, ele diz claramente e puramente, divina providência. Tanta gente se desespera, às vezes não vai ter um pão que vai comer no outro dia, às vezes nós desesperamos pelas contas que tem para pagar, só que quando ele diz aqui trabalhar, e quer dizer realmente dar aos outros, quer dizer realmente dar o seu melhor naquilo em que é necessário espiritual, porque não vai lhe faltar. É isso que eu sempre digo. Sua fé tem que ser alicerçada nisso. Um tratado de confiança em Deus. Quem quiser, pelo menos pesquise, tem um tratado de Santo Afonso Maria de Ligório que se chama Tratado da Verdade. Como era, meu Deus? Eu estou me esquecido, mas é alguma coisa, é um tratado da vontade de Deus, para fazer a sua vontade com a santa perfeita vontade de Deus. É por isso que eles procuram tanto esse pão material, só que eles não realmente acham e não perceberam em que o necessário é o espiritual para que depois venha o palpável, aquilo que nós podemos realmente experimentar, tocar, né? Tal, tal como tinha sido a samaritana, né? Se soubesses quem é, te pede para beber, perdi-lhes que daria água viva, e for acrescentar. Aquele que vos dará é o Filho do Homem. É como se, quando eu digo da samaritana, é que quando a samaritana tem aquela experiência com Jesus, quando Jesus realmente dá a água, o que Deus vai dar é o alimento em abundância. Não é palpável não, viu? Não é, o que eu quero dizer, não é aquele alimento que você vai comer, a divina providência, mas quer dizer que realmente ele vai saciar aquilo que é de sua alma, né? Vamos lá. E o que é muito interessante, quando Jesus diz assim, quando os discípulos perguntam, né? O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que enviou, a fé, virtudes, fixa na cabeça de vocês e no coração de vocês, praticar a virtude da fé. Eles perguntaram, que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está na Escritura, o pão deu-lhes a comer, como tem na primeira leitura, né? Que na primeira leitura da liturgia de domingo, diz assim, né? Ó, o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diretamente e recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Eu vi murmurações dos filhos de Israel, dizer-lhes, ao anoitecer comeis carne, pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda em forma de grãos, fina e gerada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si, que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes,
Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. É por isso que, quando o Evangelho quer dizer isso, que o Senhor dá aquilo que é eterno. É uma prefiguração. O Senhor fez brotar e nos deu o pão do céu, que é o trigo. Então, digamos assim, quando realmente é consagrado e é de Deus, então aquele trigo era tornado pão. Nós cremos firmemente que, a partir do Evangelho, Cristo é o pão da vida. Cristo é o pão da vida. E para tentar encerrar tudo aqui, eu quero dizer uma coisa. Assim como o Dom Henrique Soares dizia, né? A nossa alegria, a plenitude não está na questão de obras palpáveis. Não está somente realmente você agradar o próximo. Não, não é isso que o Cristo quer dizer. Se ele dizer vida, então quer dizer que com Cristo tem tudo. Por isso que eu sempre volto a dizer aqui. Não, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece a vida eterna. Então, o que quer dizer aqui é que, simplesmente, é que nós procuramos tanto pão. Quando eu digo pão, quer dizer é que nós ligamos muito para as coisas terrenas, amizade, amigo, emprego, um carro, o nosso comodismo, o nosso celular. Então, quando eu digo pão daquele que sacia um homem, é isso. Mas o que sacia a alma é Cristo. Esse pão, ele sustenta o corpo, mas aquilo que dá planificação de vida é Cristo. Então, encerrando essa parte da liturgia de amanhã, onde diz das leituras, né, no Evangelho, então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. É isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Mais uma vez, muito obrigado, Lucas. Alguém tem mais uma coisa para falar? Sim. Tem? Eu digo lá, Marceliano. É um versículo, é? É. Pronto, diga aí. O 35, Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Pronto. Um resumo do que Lucas tentou expor pra gente, né? Do que Lucas nos apresentou. Então, Yuri, acho que a gente já pode finalizar por aqui, né? Tá aí ainda? Sim. Pronto. Não, pode encerrar. Volta pra oração. Então, vamos rezar uma Ave Maria por todos nós coroinhas, cerimoniários, pelos dias do padre, que será amanhã, então, rezar por todos os padres que acontecerá, vamos celebrar o seu dia, também por todas as vocações que vamos entrar no mês de agosto, para que nós possamos rezar essa Ave Maria, para que eles permaneçam perseverantes na sua vocação, no seu chamado. Vamos rezar uma Ave Maria também por todos os doentes que estão com Covid-19, por todos os familiares que perderam seus entes queridos por essa pandemia, e também rezar por todos os doentes e pessoas moradores de rua, e vamos rezar também por todos vocês que fizeram-se presentes nesse encontro de coroinhas e também por toda a equipe de organização, por Lucas e também por Moisés, certo? Que Deus Nosso Senhor abençoe cada um de vocês. E, vamos rezar, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos que se fizeram se presentes nessa reunião. E se você está assistindo aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações, dá um joinha aí e não se esquece de compartilhar, ok? Muito obrigado a todos.